Hello, guys! Vamos começar mais uma aula da nossa sequência de aulas ao vivo para que vocês possam chegar até o final do ano aprendendo inglês, sabendo mais de inglês, chegando aonde vocês quiserem no inglês de vocês, saindo de onde vocês estiverem para chegar aonde vocês quiserem. Essa é a nossa meta e parece que a gente tem essas aulas aqui ao vivo, essas aulas com vocês, tá certo? Então, olha só, o assunto de hoje é importantíssimo. Ele é essencial. Eu poderia ter dado essa aula como se fosse a primeira, mas eu quis apresentar toda a metodologia para vocês antes, para que vocês entendessem o que eu vou falar hoje nessa aula, tá? O que é que a gente vai falar, para que vocês entendam toda a linguagem que eu vou usar aqui durante a aula. Eu preferi apresentar a metodologia antes, apresentar para vocês o conceito de imersão, listening, reading, o que é shadowing, qual é o papel da memorização, para a gente chegar nessa aula de hoje e vocês entenderem absolutamente tudo do que eu vou falar. Então, se você está chegando aqui agora, se é a primeira aula que você assiste, sugiro que você, assim que terminar essa aula, dê uma volta, vai lá nas aulas anteriores, assista essas aulas, não precisa assistir tudo hoje, é óbvio, mas são aulas curtas de 15, 20, no máximo 25 minutos. Então, assista essas aulas no seu tempo, com a sua disponibilidade, e aí você começa a aplicar aquilo que você vai aprender na aula de hoje. Se preciso for, até volta a assistir essa aula depois para você estabelecer melhor, para você compreender melhor o que eu estou falando, tá certo? Vamos começar então rezando uma Ave Maria para entregar a nossa aula. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Então vamos lá. Antes de começar a aula, eu queria falar para vocês o seguinte: não para de assistir essa aula antes do final, porque a cereja do bolo, porque a grande diferença da rotina de estudo de vocês, o que vai fazer realmente diferença, eu só vou falar no final da aula. Ah, Pedro, por que isso? Para você ficar segurando a gente na aula? Não, porque de fato ela tem um cronograma, né? Existe uma rotina, a gente vai desenhar juntos isso aqui, e o que eu vou falar por fim, essa cereja do bolo, ela de fato tem que ser falada no fim. Então não é para segurar vocês, não é uma técnica para segurar vocês, mas de fato a gente precisa seguir um cronograma. Pode ser que você lá pelo meio da aula fale, já entendi, beleza, e saia. Não, fica até o final, que lá no final tem um ponto essencial. Sem ele, tudo que eu vou falar antes não vai adiantar nada, tá? É isso. Não vai te levar a lugar nenhum. Vai até te levar a algum lugar, mas não é um lugar relevante. O que eu vou falar no final é essencial, tá? E aí, queria aproveitar também e pedir para vocês curtirem esse vídeo e, se possível, compartilhar para me ajudar a evangelizar, para me ajudar a levar esse conteúdo para outras pessoas. Já falei isso 1000 vezes, esse canal não é monetizado. A intenção de compartilhar e de curtir é fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante para distribuir para mais pessoas. E assim, a gente pode evangelizar, levar esse conteúdo para outras pessoas também, tá? Queria começar a aula de rotina de estudos lendo um trecho, um ponto desse livrinho aqui, ó, Caminho. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Caminho. Livrinho de São José Maria Escrivá, que tem vários pontos, e eu vou ler o ponto 334. Então, se você tem o livro em casa, ou se você quiser pesquisar na internet, você acha também, para você ler, para você copiar, para você escrever no seu caderno de estudos, para você colocar uma folha na frente do seu ambiente de estudos, enfim, onde você quiser, como você quiser, é o ponto 334, tá? Onde São José Maria Escrivá fala sobre estudo, sobre a importância do estudo. Vamos lá. Horas, mortifica-te. Horas, mortificas-te. Trabalhas em 1000 coisas de apostolado, mas não estudas. Não serves, então, se não mudas. O estudo, a formação profissional, seja qual for, é obrigação grave entre nós. Vou repetir essa parte. O estudo, a formação profissional, seja qual for, é obrigação grave entre nós. Quando a gente lê esse ponto, imediatamente a gente toma um baque. Meu Deus, é obrigação grave. É uma obrigação. Primeiro, é uma obrigação. Então, não é um mero capricho, né? A gente hoje vê muitas pessoas falando estudar
eu conheço tantas pessoas que não estudaram e que são bem, enfim, tiveram uma vida boa, ou têm uma vida boa, ou conseguiram chegar a algum lugar sem estudo, né? Aí, normalmente, quando a gente fala isso, ou quando a gente escuta alguém falando isso, a gente está falando de faculdade. E aí eu parcialmente concordo. De fato, é, é, nem sempre é necessário você fazer ali o cronograma de uma faculdade, se formar para que você seja bem sucedido na sua vida. Mas isso não quer dizer que você não precisa estudar. Tá? E aqui não estou falando nem de inglês, eu estou falando de tudo. Isso não quer dizer que você não precisa estudar. Você deve, como a gente leu, é obrigação grave, ou seja, é uma obrigação estudar. Tá? Por quê? Porque quando você estuda, porque quando você se aprimora, porque quando você aprende, você melhora como profissional. E a nossa obrigação nesse mundo, o nosso dever nesse mundo, é sermos, nós precisamos ser o melhor profissional na área que nós escolhemos. Por quê? Porque nós somos católicos. Então, se eu sou um católico morno no meu trabalho, qual é a ideia que as pessoas ao meu redor vão ter? Quando elas olharem para mim e falarem, esse professor aí é só mais um professor de inglês. Ele é só mais um, né? Tem tantos professores de inglês, ele não faz diferença. Ora, o que eu estou querendo dizer? Ora, eu sou só um católico morno, né? Eu sou só um católico morno. Agora, quando você para pensar, quando você descobre que alguma pessoa é importante, famosa, sei lá, uma pessoa que você gosta, um jogador de futebol, um ator, um professor, alguém que você admira, é católico. E você fala, caraca, esse cara é católico, caramba, poxa vida, essa pessoa ela é católica. Há imediatamente uma identificação, porque nós somos católicos, e uma admiração, e um pensamento passa, mesmo que a gente não perceba, ele passa pela nossa cabeça. Ela é assim, né? Ela tem esse comportamento porque é católica. Né? É natural a gente pensar assim, é natural você ter essa ideia de que ele conseguiu isso porque é católico. Ora, se ele conseguiu isso porque é católico, por que não nós precisarmos também aplicar isso para que a gente possa chegar a um lugar. Eu não estou falando aqui para você ser, não estou pregando uma teologia da prosperidade, de forma alguma. A ideia é que quando você é o melhor profissional possível, a santa ambição, como o santo cita em outro ponto, a santa ambição, ela não é para que você chegue num cargo importante ou que você atinja um status importante dentro do seu trabalho, da sua vida profissional. Não é isso. Isso vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque quando você se coloca a serviço, porque quando você coloca o seu conhecimento, o seu estudo a serviço das pessoas, naturalmente, da melhor forma possível, óbvio, naturalmente, você vai ser reconhecido, você vai ser elevado. Então, não é o fim, não é o objetivo, né? Mas acontece, é uma consequência disso que a gente vai fazer. Então, por isso, estudar é uma obrigação. Agora, por que é uma obrigação grave? Por que não é só uma obrigação? É uma obrigação grave. Aí eu vou lançar a mão de um outro livro, do padre Sertilanges, da Vida Intelectual, e quando ele fala, um trecho curto, ele fala o seguinte: rezamos diante do crucifixo. Ora, quando você vai fazer a sua oração, o crucifixo está ali na parede, você pega um ícone, você pega um crucifixo e você reza. Né? Então, nós rezamos diante do crucifixo e devemos também trabalhar diante dele. E aí eu vou até alterar aqui a frase, e devemos também estudar diante dele. Tá? Por quê? A verdadeira cruz não é ou não está isolada da terra. Ou seja, a cruz de Cristo, ela não está flutuando, ela está fincada na terra. O que isso quer dizer? Eu preciso colocar e fincar a minha cruz na terra. Ora, se eu quero tomar a minha cruz e seguir a Cristo, ela precisa estar fincada, conectada à terra. Ou seja, eu preciso colocar aquilo que é a minha cruz, a minha obrigação grave, o meu estudo a serviço das pessoas, a serviço desse planeta, a serviço da terra, a serviço dos católicos, dos não católicos, a serviço da evangelização, a serviço da igreja, a serviço de Cristo. Por isso, para nós, estudar é uma obrigação grave. Por isso, para nós, estudar é essencial, é primordial. A nossa vida sem estudos é uma vida vã, é uma vida fútil, e nós seremos cobrados por isso. Tá certo? Estou falando de estudo, agora nem entrei em inglês ainda, agora a gente vai começar a falar sobre inglês. Então, é só para que você tenha consciência de que você precisa estudar.
Tá certo? Vamos seguir adiante, então. Vamos falar, então, enfim, da rotina de estudos de inglês, né? Como é que eu posso aprender inglês? O que é que eu vou fazer? Pedro, me ajuda. Eu já entendi como é que é a metodologia. Eu tenho que fazer reading, eu tenho que fazer listening. Mas e agora? O que, que eu tenho que fazer, né? Qual é a parte é, é, que eu vou seguir? Onde é que eu começo, né? É só começar? Bom, primeiro ponto que eu quero falar com vocês, a primeira parte, né? O primeiro passo que vocês têm que dar, deixa eu criar aqui uma caixinha de texto para a gente, é a seguinte: vocês vão precisar criar uma rotina, né? Óbvio, estamos falando de rotina de estudos. Opa! Agora, essa rotina, ela é uma rotina de longo prazo, né? É uma rotina de longo prazo. Não adianta nada você criar uma rotina de estudos de uma semana. Não adianta nada você criar uma rotina de estudos de 10 dias. Ah, nos próximos 10 dias eu vou estudar tantas horas. Por que não adianta? Porque aprender inglês não se aprende em uma semana, não se aprende inglês em 10 dias. Né? Você consegue, sim, avançar passos em algum tempo, né? Em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Você consegue atingir objetivos. Mas essa não é a sua rotina. O seu objetivo final, qual é o seu objetivo final? É compreender, é falar, é escrever. Qual é o seu objetivo final no inglês? Você precisa pensar nesse objetivo final e você precisa traçar uma rotina até você chegar lá. Não adianta você parar antes. Então, estudar inglês requer meses, anos de estudo para que você chegue no seu objetivo, tá? Então, a sua rotina de estudos, ela precisa ter tempo, né? Lastro, ser de longo prazo, 1 ano, 2 anos, quem sabe. E por que isso é importante? Ora, porque a gente sabe que a nossa vida ela muda, a gente não vive uma constante. Né? De repente, a gente está aqui com a vida acontecendo e aí acontece alguma coisa, uma pandemia. E a sua vida que está aqui, ela vai para cá, ou ela vai para cá, ela muda completamente. A minha vida, por exemplo, mudou. No início da pandemia, antes da pandemia, eu trabalhava em um lugar, a minha vida era de um jeito, eu morava num lugar, trabalhava num lugar, tinha uma vida de um jeito, e de repente a pandemia veio e eu troquei de emprego, e eu criei o Rolo English, e, enfim, tudo mudou, né? Provavelmente a sua vida também mudou de alguma forma quando aconteceu a pandemia. Mas não só de pandemia muda-se o mundo, né? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando minha vida e aí a Bruna engravida. A gente está indo para o terceiro filho, para o João. Ela engravidou. Ora, eu sei que a minha vida vai mudar novamente. Eu sei que quando chegar em julho e o João nascer, eu vou ter que dormir menos, a minha rotina vai mudar. Agora são 3 filhos, eu tenho que levar o William para a escola, tenho que ajudar com a Tereza, a Bruna vai ficar praticamente em função do João. Então, a minha vida vai mudar. Então, por que é importante criar essa rotina? Porque quando alguma coisa acontece e altera a nossa vida, a gente consegue mais facilmente ajustar a rotina. Tá? Então, eu criei uma rotina de longo prazo. Eu, por exemplo, pensei que eu vou estudar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, de 8 às 9 da manhã. Você tem que pensar no tempo que você vai estudar, ou seja, 1 hora, 2 horas por dia, né? Ou seja, sei lá, 30 minutos, enfim, não importa quanto tempo, mas você tem que saber quanto tempo você tem. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Quando você vai fazer isso? Se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se é na segunda, na quarta, se é na terça, na quinta, se é no sábado, né? Quando você vai fazer isso é importante também. Você vai precisar definir o aonde também é importante. Porque tem que ser um lugar onde você possa sentar, o seu material de estudos esteja ali, enfim, a sua cruz esteja na mesa para você estudar diante da cruz e lembrar que é uma obrigação grave. Né? Então, você precisa criar essa rotina de tempo, de quando, e de aonde. Tá? Isso precisa ser bem estabelecido. Então, a rotina ela precisa ser de longo prazo, porém, olha só, as metas elas podem e devem ser de curto, médio e longo prazo. Como assim, Pedro? Curto, médio e longo prazo. Ora, você estabeleceu que você quer aprender inglês, não vou nem falar de fluência, tá? Eu quero aprender inglês porque eu preciso escrever em inglês minimamente bem. Eu não preciso ficar fluente na escrita, mas eu preciso escrever minimamente bem. Então, eu quero chegar nesse ponto de conseguir escrever sem ficar usando o Google Tradutor o tempo todo. Essa é a minha meta, tá? Final. Ora, então eu sei que eu preciso escrever minimamente bem, essa é a minha meta final, eu vou levar, sei lá, 1 ano para chegar nela, eu imagino que eu vou levar 1 ano, então eu planejo a minha rotina de estudos até lá. Agora,
As minhas metas, elas podem se dividir, né? Então, a meta final está lá, mas eu quero, ao final desse mês, por exemplo, de maio, estou começando agora a estudar, ao final do mês de maio, eu quero escrever uma frase só, sem traduzir nada na minha cabeça. Eu quero escrever uma frase. Essa é uma meta de curto prazo, né? Eu quero, ao final de 3 meses, escrever um parágrafo sem consultar o Google, né? Eu quero, ao final de 6 meses, conseguir ser capaz de escrever um diálogo ou escrever um discurso sem usar o Google. Ou seja, eu estabeleci pequenas metas. Isso vai te ajudar, porque você está focando no curto prazo com uma rotina de longo prazo. Então, você sabe o caminho, mas você sabe onde é o posto de gasolina que você vai parar, tá? Porque senão você descansa ou você cansa, né? Você dá aquela cochilada no volante, né? Ou então desiste, está muito longe esse caminho, não é? Está muito longe. Então, quando você para abastecer, quando você para injetar um novo ânimo, você volta a lembrar o motivo pelo qual você começou aquilo. Você volta a colocar na sua cabeça a sua meta final, tá bom? Então, pequenas metas, elas são importantíssimas nesse processo de estudo de inglês. Se você só mirar na meta final lá na frente, você provavelmente vai desviar do caminho, porque você vai ter uma mudança de rotina, porque você vai se cansar e porque você vai achar que você não está saindo do lugar. Quando você estabelece meta curta, você vê a sua evolução, você toca na sua evolução, você consegue ver, você consegue sentir, você consegue perceber, uau, agora eu já consigo fazer isso aqui, tá bom? Maravilha? Então, rotina de longo prazo, metas podem e devem ser de curto, médio e longo prazo. O que mais? Feito isso, você vai precisar dividir esse seu horário. Então, vamos supor que você tenha que trabalhar com uma hora fechada, tá? 1 hora de estudos por dia. Então, eu tenho 1 hora de estudos 2 vezes por semana, tá? Esse é um cenário bem comum, por isso eu vou trabalhar com ele. Mas pode ser que você tenha 2 horas por dia, 1 vez por semana, ou que você tenha 1 hora por dia, 5 dias na semana, ou que você só tenha um dia para estudar e você vai estudar, sei lá, 5 horas. Não importa, você vai definir a sua rotina e aí você vai pegar isso que eu estou falando aqui e vai ajustar, tá bom? Vai ajustar para a sua rotina. Então, numa hora de estudo 2 vezes por semana, o que você vai fazer? Você vai dividir. Vamos colocar aqui e depois a gente divide. Você tem que fazer reading, listening, shadowing e memorização, né? Na sua hora de estudo. Presta atenção. Lembra que eu falei que no final do vídeo tem a cereja do bolo, né? Então, memorização, shadowing, listening e reading. É isso que você tem que fazer. Como que eu vou dividir isso aqui, Pedro? Não adianta eu falar para você uma matemática exata. Não adianta eu falar para você assim, 15 minutos disso, 30 minutos daquilo. Por que não? Porque, cara, um texto é maior do que o outro. De repente, você vai pegar um texto curtinho que você vai fazer em 5 minutos. Aí você faz o quê? Os outros 10 minutos eu espero no relógio, ou eu adianto, ou eu leio de novo. Não. Você vai trabalhar e aí precisa ser maleável. Você tem que saber que você tem que cumprir aquele passo a passo, tá? E eu vou até te falar aqui qual é o passo ou quais são os passos que você pode diminuir a quantidade, aumentar a quantidade ou até excluir se preciso for, tá bom? Então, vamos lá. Reading, listening, shadowing e memorização. Então, você tem 1 hora, né, de estudos. Você vai priorizar o reading e o listening, tá? Essas são as suas prioridades na hora do estudo. Na hora do estudo. Por quê? Porque aqui você está tendo contato direto com o inglês e você está colocando o inglês para dentro, que é o que a gente quer nesse momento. Você quer inserir o inglês, né? Não é tão importante agora exteriorizar o inglês. É importante inserir, é importante colocar o inglês para dentro. Então, como é que você faz isso? Com reading e listening. Então, aqui no reading e no listening, você vai gastar... Deixa eu mexer aqui. Vou tentar fazer acho que vai funcionar. Vou pegar aqui um vermelhão aqui. Então, com reading e listening, você vai gastar alguma coisa em torno de 60% ou 70% do seu tempo. Opa. Tá? Então, se você tem 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, 60% ou 70% do seu tempo você vai gastar aqui, com reading e com listening, tá bom?
mais da metade, ou seja, mais da 100%? Não, 60% a 70%, tá? Mais da metade do seu tempo você vai gastar com isso, tá bom? Ah, Pedro, mas aí vai ficar muito pouco tempo para fazer shadowing, muito pouco tempo para fazer memorização. Vou explicar o que você vai fazer, tá? Vamos falar sobre shadowing, né? Vamos botar aqui o shadowing. E o shadowing, Pedro, o que eu faço com o shadowing, então? Ignoro? Não. Você vai cumprir lá o seu papel. Deixa eu mudar a cor aqui, para ficar diferente, ficar bonitinho. Você vai cumprir seu papel e na hora de fazer o shadowing, meio maluco. Ok. Na hora de fazer o shadowing, o que você vai fazer? Já estudou, você vai praticar ali, se sobraram, se você fez 70, sobraram 30%, né? Não sou a Dilma, pelo amor de Deus, 70, 80, 90, 100, tá certo. Então, se você fez 70%, sobraram 30%. O que você vai fazer? Vai dividir no meio? Mais uma vez, não é uma matemática exata. Você vai fazer um pouco do shadowing, você vai pegar ali as principais frases, as frases que você teve mais dificuldade, ou até as frases que são mais fáceis, se você está começando agora e o inglês, falar inglês para você é um bloqueio. Preste atenção nessa dica. Se falar inglês para você é um bloqueio, o shadowing deve começar pelas frases mais fáceis, tá? Por quê? Porque isso vai te dar confiança, porque isso vai mandar uma mensagem para o teu cérebro de que você é capaz. Então, você vai pegar e vai fazer ali 10%, 15%, 20%, não importa. Você vai tentar usar ali o resto do tempo, se sobraram 15 minutos, você vai tentar usar um pouquinho desse tempo para fazer um shadowing, depende do texto. Se é um texto que você acha que merece mais shadowing, você gasta um pouco mais de tempo. Se for um texto que você acha que não tem tanto porquê fazer shadowing, você gasta menos tempo. Se o seu foco é escrita e falar não é tão importante para você, você vai fazer shadowing, mas você vai fazer menos tempo de shadowing. Se o seu foco é falar, você precisa conversar, você precisa aumentar, você vai, de repente, até diminuir ali, ó, de 70% para 60% reading e listening, mas você vai praticar um pouquinho mais de shadowing. Então, dependendo do seu foco, você vai alterar o que você vai fazer, né? O quanto tempo você vai gastar com aquilo. E aí, você vai ter ali os seus 10, 15, 20 minutinhos para gastar com shadowing e, por fim, você vai trabalhar a memorização, tá? Pedro, a ordem é essa? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por quê? A memorização, ela pode ser feita à parte. A memorização ela pode ser feita em outro momento, tá? Ela não precisa entrar na sua hora de estudos. Então, se você quiser, e eu sugiro, na verdade, altamente que você faça isso, você vai estudar Reading, Listening, Shadowing, e a memorização você vai colocar em algum outro momento do dia. Se você puder fazer isso, se você puder todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, separar 15, 20 minutos para fazer a memorização, melhor ainda, faça em outro momento, tá? Porque aí você está trabalhando ali memorização. Agora, você precisa sempre inserir novas frases. Ao final do seu estudo de Reading, Listening e Shadowing, você vai separar frases novas para colocar no seu caderno ou no seu aplicativo de SRS, e aí você vai trabalhar a memorização naquele momento ou posteriormente, se você puder, tá bom? É assim, isso é uma rotina de estudos de inglês. Agora vamos falar da cereja do bolo. O que é que eu preciso falar para vocês? O que é essencial? O que é que não pode faltar para que vocês obtenham sucesso, qualquer que seja o sucesso que vocês queiram almejar, escrita, fala, compreensão, enfim, quero ser fluente, não importa. Não importa onde você quer chegar. Não pode faltar uma coisa clara. Vou escrever aqui com a maior letra disponível no aplicativo. Não pode faltar imersão. Opa! De novo. Imersão. Não pode faltar imersão. A imersão é essencial. A imersão é primordial. A imersão deve acontecer rotineiramente. Então, você criou a sua rotina de estudos e é preciso criar uma rotina de imersão também. É essencial um planejamento de imersão. É essencial que você pense quanto tempo eu vou estudar por dia, ou, desculpa, quanto tempo eu vou fazer de imersão por dia, quanto tempo eu vou gastar com isso. Então, vamos falar sobre isso, né? Qual é o planejamento de imersão? Tem uma aula sobre isso aqui, né? Então, vai lá nessa aula e assiste. Planeje, né? Então, planejamento de imersão. Você vai fazer um planejamento para que você saiba como você vai começar, quando você vai começar, aonde você vai começar, o que você vai fazer
tá? E aí você vai planejar a sua imersão e vai colocar ela em prática. Se você não fizer isso, se você não colocar a imersão em prática, esquece o resto. Você vai estar gastando tempo como você gastaria tempo em qualquer outro lugar, e você vai avançar muito vagarosamente e, principalmente, você nunca vai conseguir chegar num objetivo mais distante. Por quê? Porque a imersão ela é a chave do jogo. A imersão ela é a diferença. Existem pessoas que aprenderam a falar inglês ou qualquer outro idioma somente com imersão, sem nunca ter estudado. Por outro lado, eu não conheço ninguém que aprendeu inglês só estudando. Quer a prova disso? Visite uma faculdade de letras e você vai ver a quantidade de pessoas que estudam letras, português, inglês, português, italiano, e não interessa, e que não são fluentes naquele idioma. Elas sabem gramática, elas sabem todas as regras do mundo, mas conversar nem sempre. Existem várias pessoas que fazem faculdade de letras e não têm fluência, não conseguem conversar com aquele idioma. Por quê? Porque não fizeram imersão. Só estudaram. Sabem a regra de cor e salteado, mas na hora de falar tem dificuldade. Então, para que você não passe por isso, para que você não tenha essa dificuldade, coloque, insira a imersão na sua vida hoje. Vai lá, assiste uma das primeiras aulas aqui do canal sobre o assunto, assiste essa aula, coloque em prática e aí você vai conseguir obter sucesso muito mais rápido e muito mais eficaz. Tá certo? Pessoal, é isso. Queria agradecer a presença de vocês. A gente se vê então na quarta-feira que vem com um novo vídeo, com uma nova aula. See you guys. Thank you. Bye bye. Tchau, tchau.